Olá, turma. Nós vamos fazer a correção da atividade da semana passada, tá? Eu não vou usar o modo exibição, porque naturalmente o modo exibição deixa mais amplo, né? Mas como eu usei figuras e eu já testei, as figuras ficam distorcidas, então eu vou ficar aqui mesmo. Acho que dá para ver. Então, aqui, atividade 12, que foi o que nós usamos, né? Geometria plana, que foi a proposta da semana passada. Então, tá aqui, ó. Leia com atenção e resolva as situações problema a seguir. A partir da origem O, né, do plano cartesiano, desloca-se 2 unidades para a direita. Então, eu tô aqui, o ponto é a intersecção dos eixos, que é a origem, eu vou andar 1, 2 para a direita. Aí eu parei aqui. Em seguida, 3 unidades para baixo. Então, eu vou lá. 1, 2, 3. Parei aqui, no ponto R. E, finalmente, 3 unidades para a esquerda. Então, 1, 2, 3. Então, a gente parou no ponto S, tá? Bem facinho aqui. B, uma pirâmide de base pentagonal tem quantas faces triangulares? No vídeo passado eu expliquei, trouxe conceitos. Então, aqui a gente vê que a base é um pentágono, que é uma figura de 5 lados. Se eu tenho na base uma figura de 5 lados, obviamente, para eu fechar as laterais, eu vou precisar de 5 faces triangulares, tá bom? 2. Simone fez o desenho a seguir para representar o trajeto de sua casa ao parque, indicando os ângulos que realiza no percurso. Aí tem o desenho da Simone. Nesse desenho, o ângulo reto é encontrado no vértice identificado pela letra. Então, a gente sabe que o ângulo reto é o ângulo de 90 graus. E aí, observando, a gente vê, então, que a letra T é que corresponde ao ângulo reto, tá? Que é o ângulo de 90 graus. 3. Observe os quadriláteros representados na malha quadriculada. Quadriláteros é toda e qualquer figura de 4 lados, tá? Todas têm 4 lados, tá? Mas qual que é qual desses quadriláteros é um quadrado? E eu preciso lembrar das especificações do quadrado, as características. Então, ele tem 4 lados iguais e 4 ângulos iguais, 4 ângulos retos. Lembra que eu falei que o quadradinho, ele mostra lá que é um ângulo de 90 graus, né? Geralmente, nem sempre, né? A gente viu que aqui nesse daqui não tinha o quadradinho. Mas aqui, ó, ele especificou direitinho, ó. Então, a quadrado, ele tem 4 lados. Então, aqui, ó, tem 1, 2, 3. Cada lado mede 3 unidades. E tem os 4 ângulos retos, certo? Ok? 4. Qual desses desenha um quadrilátero? Nós vimos aqui que aqui tem uma figura de 5 lados. Aqui eu tenho uma figura que tem 1, 2, 3, 4, 6 lados. Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Opa, figura 4, que na verdade ela é um losango, tá? Um quadrilátero, uma figura de 4 lados. Em relação às medidas dos lados, como é denominado o triângulo ABC? No vídeo anterior, eu fiz toda uma recordação da classificação dos triângulos, tanto pelos ângulos como pelos lados, né? E nós recordamos e vimos que quando um triângulo tem os 3 lados iguais, os 3 lados com a mesma medida, o nome dele é triângulo equilátero, tá? 6. Essa ilustração representa a armação do telhado de uma casa que está sendo construída. Qual é a medida do ângulo de abertura do telhado representado pela letra X? Então, o que a gente não pode esquecer? Também falei no vídeo passado. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Então, se eu somar os ângulos internos, tem que dar 180. E a gente tem, então, que x mais 30 e mais 30, ele vai ter que dar 180. 30 mais 30 dá 60. Então, 60 passa para o outro lado, subtraindo. 180 menos 60, 120. Então, o ângulo x representa aí um ângulo de 120 graus, porque se eu somar os 3, aqui vai dar 180, tá? 7. Esse molde foi utilizado para construir um prisma. Qual é o número de
Vértices desse prisma. A gente viu no vídeo passado a explicação de vértice, face, aresta, do prisma, de pirâmide, então a gente fez toda uma recordação. Então nós vimos que os vértices é a reunião de no mínimo 3 arestas, tá? E aqui ela tem uma figura aqui planificada, isso talvez dificulta a visualização, mas como vocês tiveram explicação no vídeo passado, não ficou difícil. Eu fechando essa caixinha, né, essas laterais aqui, eu pensar na figura tridimensional, na caixinha montada, eu vou ver que ela vai ter os cantinhos, ela vai ter 3 cantinhos em cima e 3 cantinhos embaixo. Então, o vértice é o cantinho, a reunião de no mínimo 3 arestas, tá bom? O triângulo ABC foi desenhado no plano cartesiano. O plano cartesiano eu também já expliquei no vídeo passado. Você tem lá o eixo horizontal, X, que é o das abscissas, e o vertical, que é o Y, que é o eixo das ordenadas, tá? Eu quero saber, nesse triângulo que foi desenhado, quais as coordenadas dos pontos, tá? Então, ponto A. O que eu preciso lembrar? Aqui, o eixo X, que é o horizontal, daqui para cá ele é positivo e daqui para cá ele é negativo. Então, no eixo X, no horizontal, para a direita é positivo, para a esquerda é negativo, tá? Porque o centro aqui é o 0. E o Y, para cima positivo, para baixo negativo, lembrando que o centro é o 0, tá? Então, o ponto A, se eu descer ele aqui, eu vou ver que ele está no menos 1. É o primeiro quadradinho para a esquerda. Então, menos 1 de X. E o Y, ele está no 2 positivo. Lembrando que a coordenada, a gente sempre coloca primeiro X, depois o Y, tá? E o ponto, ó, ponto A, B, C, é sempre letra maiúscula, tá bom? Então, o ponto A, ele tem menos 1 de X e 2 de Y. O ponto B, ele tem 1, 2, 3, 4 de X e 1, 2, 3 de Y. Então, o ponto B é 4 de X com 3 de Y. Ponto C, ele é 1, 2, 3 de X e menos 1 de Y. Tá? Então, tá para baixo aqui, menos 1. Então, 3x menos 1 de y. Tá? Essa foi a atividade da semana passada, certo? Agora, a gente vai... Para essa semana, se vocês perceberam, nós fizemos aqui, a gente terminou o caderno do Trilhas, né? Que essa daqui era a última atividade. Então, para essa semana, o que a Pro trouxe para vocês? Eu chamei de atividade 13, tá? E de exercícios complementares. Aqui eu vou colocar lá daí no Google Classroom, né? No Google Sala de Aula. Você pode imprimir ou você pode fazer no caderno colocando suas respostas. Eu posso copiar no caderno? Pode. Mas tem gente que vai chiar, porque tem figura, não quer copiar, não tem problema, mas você vai colocar a data, você vai escrever o enunciado básico, informação básica para você pôr a resposta, tá? Eu posso imprimir e colar no caderno? Pode, tá bom? Pode só pôr a resposta no caderno? Pode, mas é para fazer, o importante é que você faça. A atividade 13 é como se fosse uma continuação da 12. Então, vai falar de tudo que a gente falou agora há pouco na correção, tá? Exercício 1. Observe o plano cartesiano. Deixa eu ver se esse aqui, o modo exibição, funciona, que aí fica melhor. Opa, parece que agora deu certo, ó. Observe o plano cartesiano e determine as coordenadas de cada ponto. Lembre-se, o ponto, letra maiúscula, e as coordenadas, os números são separados por vírgula e sempre primeiro x, depois o y. Então, você vai fazer que nem o exercício que a gente corrigiu há pouco, tá? Quem é o ponto A? O A tem coordenadas 3 de x e 4 de y, tá? Então, a gente vai fazer a mesma coisa lá, 3 de x, 4 de y. Quem é o ponto B? 2 de x menos 3 de y. Quem é o ponto C? Menos 2 de x, 3 de y. Só isso, só escrever as coordenadas, tá? Opa.
Eu avancei. As figuras abaixo estão planificadas. O que é planificada? Ela está desmontada, tá bom? Então, tenho 3 figuras que são tridimensionais, figuras espaciais, e elas estão desmontadas. Marque a alternativa correspondente aos nomes das figuras. Vamos lá. Eu não cobrei o nome dessa figura, porque a gente não comentou muito sobre ela, né? Essa figura aqui é um cilindro. Então, a planificação do cilindro é composta, então, de um retângulo, né? E 2 círculos, que aí você vai dobrar e vai formar um cilindro, tá? Então, cilindro, eu já deixei em todas as alternativas, que eu não vou cobrar uma coisa que eu não tinha falado antes, tá? Na verdade, eu tô querendo saber se você diferencia aqui o nome dessas duas, porque essas sim, a gente falou, dessas duas, tá? Então, aí você vai ver qual é o nome dessa, qual é o nome dessa, tá? Porque essa daqui, cilindro, eu já coloquei em todas as alternativas, tá bom? Observando a figura abaixo, né? A gente falou do prisma, tem no vídeo passado, já acabei dando uma dica aí, né? Então, o nome da figura, número de vértices, número de face, número de aresta, tá? O que é o vértice? São os pontinhos, são os cantos, né? Vértice, cada vértice, né, reúne no mínimo aí 3 arestas, né? O que é aresta? A linha que contorna a figura, e as faces são os lados da figura. No vídeo passado a gente falou bastante a respeito, tá? Agora aqui, classificação do triângulo. Também falamos no vídeo passado. Ele pode ser classificado quanto aos lados e quanto aos ângulos. Então, eu quero saber o nome. Você vai pôr aqui, ó. Eu quero saber as 3 classificações com relação ao lado e as 3 classificações com relação ao ângulo. Aqui, ele tem só 2 lados iguais. Ele recebe um nome. Aqui eles têm os 3 lados iguais, ele recebe um nome. E aqui ele tem os 3 lados diferentes, ele recebe um outro nome. O ângulo, aqui eu tenho todos os ângulos menores que 90, ele recebe um nome. Opa, esse eu tenho um ângulo reto, ele recebe um nome específico. E esse aqui, ó, eu tenho um ângulo maior que 90, ele tem um nome específico, tá bom? E aí escreve o nome nessas lacunas que eu deixei aqui. 5. Sabendo que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, né? Então, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então, sendo assim, qual é o valor de x nesse triângulo, para que a soma dê 180? E qual que vai ter que ser o valor de x nesse triângulo para a soma dar 180? Tenta fazer, semana que vem a gente corrige, tá bom? Observe o quadro com as informações sobre os quadriláteros. Quadrilátero é uma figura de 4 lados, porém, eles recebem classificações. E aí é simples, gente, eu quero que você leia essas informações que estão aqui e esse diagrama que está aqui, e você vai marcar aqui para mim falso ou verdadeiro. Tem cada sentença aqui é uma afirmação, você vai colocar aqui se é falso ou é verdadeiro, tá? Então, olha, vamos lá. O que a gente observa aqui? Os quadriláteros, eles se separam em trapézios e não trapézios. Os trapézios se separam em trapézio, propriamente dito, ou eles são paralelogramos. Então, o quadrilátero, ele pode ser trapézio ou ele pode ser paralelogramo, tá? E aí você tem aí escrito uma diferenciação característica, tá bom? Então, leia direitinho que vai ficar fácil para assinalar e no próximo vídeo eu explico mais, tá? Quando a gente for fazer a correção. Esse diagrama é importante você observar. Ele está falando mais da parte dos paralelogramos, tá? Esse diagrama aqui, né, ele está especificando mais a questão dos paralelogramos, certo? Então, eu quero que você tente interpretar as informações que estão aqui,
aqui, marca falso verdadeiro, e aí na próxima semana a gente discute, tá bom? Se errou, por que errou, acertou, por que acertou, tá bom? Então é isso. Agora, bons estudos para vocês, tá?